tudo bem? Estou aqui para falar da competição mais abaixo da pirâmide do futebol brasileiro. A competição que está mais embaixo de tudo ali. A competição em que os times supostamente teriam demorar mais tempo para chegar à elite do futebol brasileiro. E é a segunda divisão do estado de São Paulo. Mas vamos explicar por que eu estou falando isso, né? Porque na verdade no caso de São Paulo até tem um atalho ali, tá? Não é tão ao pé da letra. Mas assim, o que é a pirâmide do futebol, né? É um termo muito usado na Inglaterra para definir aí como se organizam as competições. Primeiro, o topo da pirâmide, né? É a Premier League, daí vai a Championship, daí League One, League Two, né? Conference, e daí vai descendo. E à medida que as competições vão ficando mais abaixo na pirâmide, elas vão ficando regionais, com várias divisões, várias competições no mesmo nível. Então a base da pirâmide vai ficando mais larga porque tem mais times disputando as divisões mais baixas, porque cada um na sua região. No Brasil, de certa forma, acontece isso, né? O topo da pirâmide é o Campeonato Brasileiro da Série A, é a elite do futebol brasileiro. Como é que se chega na Série A? Ganhando uma vaga pela Série B. Para chegar na Série B, ganha a vaga jogando a Série C. Para chegar na Série C, ganha a vaga jogando a Série D. E para chegar na Série D? Bom, alguns estados até tem copas estaduais que valem que dão vagas à Série D. Mas o princípio básico, o jeito normal, o jeito mais tradicional, sem atalho, é conseguir uma vaga pelo campeonato estadual. Então se você faz uma boa campanha no seu campeonato estadual, da primeira divisão, você vai jogar a Série D, se você não for um dos times que tem vaga já nas 3 primeiras divisões. Então para chegar na Série D, você tem que fazer uma boa campanha na primeira divisão do seu estado. Para chegar na primeira divisão do seu estado, fazer uma boa campanha na segunda, e aí vai descendo. A maioria dos estados tem 2 ou 3 divisões só, então ali para na segunda ou na terceira divisão estadual. Em São Paulo e no Rio de Janeiro são 4 divisões. No Rio de Janeiro tem a Série C, a quarta divisão é a Série C, porque a segunda e a terceira se chamam B1 e B2, então deram essa enrolação aí para criar a Série C sendo quarta. Em São Paulo, a quarta divisão é a segunda, tem o nome oficial de segunda divisão, porque oficialmente a Série A1, A2, A3 são a primeira divisão. Isso do ponto de vista burocrático apenas, por uma questão ali com a CBF, que competições em que só times que estejam na primeira divisão estadual podem jogar uma competição nacional. Como é comum clubes de São Paulo que estão em alguma competição nacional, como Série B, Série C, serem rebaixados no campeonato estadual, isso aconteceu esse ano com São Bento, eles serem rebaixados no campeonato estadual, para eles não perderem uma vaga nacional. Então se diz que a A2 também é primeira divisão. É claro que é uma baita de uma embromação, baita de uma enrolação, mas é isso que acontece. A segunda divisão do estado de São Paulo é chamado tradicionalmente, assim, carinhosamente até de Bzinha, porque tinha A1, A2, A3, B1, B2, B3 antigamente no estado de São Paulo, ia até a sexta divisão. Hoje só vai até a quarta, ficou como segunda divisão o nome. Competição de 46 times e muito time tradicional. Tem o Paulista de Jundiaí, tem o 15 de Jaú, o São José, o Paulista campeão da Copa do Brasil. O São José já jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão paulista em 89. 15 de Jaú também já jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas vai ter mais, até América de Rio Preto tá lá, Bandeirante de Birigui tá lá, União Barbarense tá lá, Rio Branco de Americana, o time que revelou Flávio Conceição, Marcos Assunção, Marcos Senna. Rio Branco de Americana tá na quarta divisão. Tem muito time tradicional. Marília tá na quarta divisão. As pessoas esquecem, o Marília em 2003 foi terceiro colocado na Série B. Ele só não subiu para a primeira divisão porque naquele ano só tinham 2 vagas e Botafogo e Palmeiras ocuparam essas 2 vagas. Senão o Marília teria ido para a primeira divisão no Campeonato Paulista, brasileiro. O Marília hoje está na quarta divisão do Campeonato Estadual. E tem outros times, a Matonense está lá, Taquaritinga, Francana, clubes ali que tem uma história ali de décadas nas suas cidades, alguns deles com temporadas até interessantes na Série A1 do Campeonato Paulista. Todos esses estão perdidos lá na segunda divisão hoje, na quarta, por suas culpas ali, erros de gestão, dívidas enormes que acumularam e fizeram o time cair. Isso nem é a questão. E só sobem 2. Então é muito difícil esse campeonato de 46 times em que só sobem... Não, de 42 times em que só sobem 2. Mas o problema é que esse campeonato virou sub-23 desde o ano passado. Então só jogadores sub-23 podem jogar neles. Eu até acho que tem coisas interessantes nessa ideia. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que corneta essa ideia. Eu vejo até uns méritos nessa ideia. Eu não acho que a Federação Paulista tenha viajado tanto. Um motivo é você incentivar que os times tenham
que invistam menos, não precisem gastar tanto dinheiro. Porque jogadores sub-23 são jogadores ainda ou de categoria de base, ou que acabaram de se profissionalizar, né? Tem 20, 21, 22 anos, acabaram de se profissionalizar. Então, são jogadores de salários mais baixos, jogadores emprestados, tudo. O que acontece muito, na verdade, é que jogadores de categoria de base ou jogadores novatos de clubes da 1 a 2 sejam emprestados para times da segunda. É o que acontece. Mas assim, a ideia é incentivar o desenvolvimento de categoria de base. Então os clubes não gastam muito dinheiro, porque não precisam contratar jogador caro, e além disso eles têm incentivo de trabalhar na sua base, o que é bom para desenvolver jogadores. Além disso, parte um pouco do princípio também que se um jogador veterano está na 4ª divisão estadual, é porque na verdade também assim, normalmente ele não vai ter tanto futuro assim. Então, ali não imagina-se que assim também ficar insistindo, tudo, talvez seja um pouco fora da realidade, então vamos lá no sub-20, no sub-23, vai fazer um time olímpico, vai. Outra questão que acho relevante é que diminui o risco de um empresário local de alguma cidade aí botar muito dinheiro num time e fazer que esse time detone todo mundo e atropele na 2ª divisão. E que se torna uma competição injusta. Porque não precisa de muito dinheiro. Assim, eu não teria esse dinheiro, mas para um empresário ali que queira fazer alguma politicagem na cidade, queira algum destaque local ali, não precisa de muito dinheiro para montar um time com nível de Série A2, né, com nível de 2ª divisão, ou com nível fraco de 1ª divisão, pegar jogadores ali, monta um time para jogar a 4ª divisão e atropela todo mundo, porque esse time vai ser muito melhor. Então, fazendo o sub-23 diminui, porque você vai ter que buscar jogadores que ainda estão se desenvolvendo. Então até vejam coisas interessantes aí. Mas o problema também é que isso dificulta o trabalho de longo prazo. Clubes que, por exemplo, queiram ficar trabalhando, tem alguns jogadores lá que eles gostam do jogador e vê o jogador bom, o jogador já está aclimatado na cidade, às vezes o jogador é da cidade, o jogador gosta do time, a cidade abraçou o jogador, às vezes o jogador casou com alguém de lá, né, dessa cidade, então a família dele, a família da mulher dele está ali, então ele quer ficar por ali, né, melhor do que você ficar rodando em time do interior, fica naquele lá que ele já conhece. Tem muito isso, tem muitas dessas histórias no interior do Brasil, não só de São Paulo. Então, só que daí ele chega, faz 23 anos, ele tem que sair. Ele não pode mais ficar no time. Ou então até alguns veteranos que já estão em fim de carreira, já estão com a vida feita, já não vão conquistar mais nada e podem querer voltar a um time de origem ou a um time onde eles queiram se estabelecer residência. Então alguém que tem uma passagem pelo Paulista, alguém que tem uma passagem pelo 15 de Jaú, pelo São José, pelo América de Rio Preto e queira voltar para a cidade porque ele é de lá, então está encerrando a carreira, quer ficar morando por lá, ou ele não é de lá, mas ele jogou lá, gostou muito da cidade, criou raízes naquela cidade, quer fixar residência lá, ou ele tem uma dívida de gratidão com o clube, vê o clube numa má situação, quer voltar, trabalhar lá. Isso também é uma história comum em times de interior. E esse sub-23 atrapalha isso, dificulta o trabalho com esse tipo de jogador, né? Então clubes que poderiam trabalhar com raízes, jogadores que até atrairiam público, acabam não conseguindo. Há 2 anos o 15 de Jaú chegou na semifinal da 2ª divisão, montando um time normal, né? Não tinha limitação. E levou público de até 8.000 pessoas no Zezinho Magalhães para ver os jogos do 15 de Jaú. O 15 acabou dando azar porque cruzou com a Portuguesa Santista na semifinal, só subiam 2, a Santista eliminou o 15 de Jaú e subiu, e a Santista estava com um time estruturado, tanto que ganhou o acesso na A3 do ano passado e agora está no mata-mata da A2 para subir para A1. Quer dizer, você vê que é um clube que estava com um trabalho bom ali para ascender no futebol paulista. Mas o 15 não subiu. Ano passado teve que montar sub-23, quer dizer, todo aquele trabalho bem feito de 2017 teve que ser abandonado, ou boa parte dele. E o time teve que se refazer todo. Então isso é um pouco cruel, uma regra um pouco cruel. Eu acho que o ideal seria se a Federação Paulista fizesse um negócio meio olímpico mesmo. O time é sub-23, mas ele pode ter jogadores, ou 3, ou 5 jogadores acima disso. Porque daí você pega alguns jogadores só que você acha que podem te ajudar bastante. Até ajudando no desenvolvimento dessa garotada. Porque são jogadores mais experientes que podem podem ajudar ali, passando algumas orientações aí para jogadores que são jogadores novos, que estão querendo se destacar, mas estão na 4ª divisão. É difícil ali. Muitos deles não têm, infelizmente, talento suficiente, né, para conseguir. Então é bom ter alguém experiente ali também para ajudar nisso. Então acho que não custava nada abrir 3 ou 5 vagas para jogadores
com mais de 23 anos, e que daí os clubes podem buscar alguns jogadores em algumas posições chaves ali para reforçar o time, pode buscar um ou outro jogador que tem uma relação de empatia com a torcida, já passou por ali, a torcida gosta, a torcida reconhece. Acho que podia abrir isso, acho que tornaria a Bezinha um torneio ainda mais interessante. E a Bezinha até tem coisa interessante para ver, né? Se um olheiro de time de Série B, Série C do Brasil investir um pouco em olheiros investir um pouco em observação de jogadores na segunda divisão paulista, é capaz de achar coisa lá, é capaz de achar jogador interessante. A Federação Paulista fez uma matéria esses dias no site oficial dela, montando uma seleção de jogadores que passaram pela quarta divisão de São Paulo. E dá um time bonzinho até, viu? Não, um time para ser campeão brasileiro, mas é um time bonzinho. No gol tem o Jailson, do Palmeiras. Nas laterais, o alemão, que passou pelo Inter, o Diego Pituca do Santos. Na zaga, o Felipe do Porto e o Naldo, ex-Cruzeiro. Os dois volantes seriam o Júnior Urso e o Gabriel, os dois que estão no Corinthians hoje. No meio campo ainda na armação, o Lucas Lima do Palmeiras e o Luan do Grêmio. E no ataque, o Hernani Brocador e o Henrique Dourado. Não é um time ruim, é um time que dá pra jogar a Série A do brasileiro ali, talvez não vai brigar pelo título, mas vai dar pra jogar o brasileiro aí com um time desse. A Série B, então, dá pra fazer uma campanha legal na Série B com um time desse. Então mostra que tem talento ali na quarta divisão de São Paulo. É difícil achar, tem que saber procurar bem, né? Mas é um torneio legal, até pelas camisas que estão nele, camisas que quem é do interior, quem acompanha o futebol do interior, se identifica muito, reconhece histórias naquelas camisas. Então é um torneio bem legal. Amanhã, nesse domingo, já tem um duelo bem interessante entre São José e Paulista, já um clássico da Bezinha, né? O 15 de Jaú pega o Brasilis, lá em Jaú. Mas é isso, então, a segunda divisão de São Paulo, acho que é um torneio bem legalzinho ali, tem coisas interessantes, e acho que podia ficar um pouco melhor ali se abrissem vagas aí para jogadores acima de 23 anos, tá bom? Mas então um abraço, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho lá para receber notificações, curta o vídeo, comente, fale se você é torcedor do interior, de qualquer lugar do Brasil. Põe ali nos comentários também que jogadores jogadores que se identificam com o seu time, né? Que jogadores históricos aí que se identificam com o seu time, que seriam legais se eles voltassem ou que estão de volta no seu time, tá bom? Um abraço e até mais.